Leitura extraída da mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, pregada pelo irmão Brana no dia 28 de novembro de 65. Aqui é vosso irmão em Cristo, pastor Samuel Roldão de Oliveira. A Noé foi dado um sinal. Como cantava momentos atrás nosso irmão, Deus estava desgostoso e nada podia suportar sua ira. Noé havia encontrado graça diante de Deus. Havia construído a arca de acordo com as instruções que Deus lhe havia dado. Eu posso imaginar o quadro naqueles dias, quando diziam: este velho fanático construindo uma arca nesta montanha, dizendo que vai chover e até o dia de hoje nunca tem acontecido tal coisa. Noé continuava dizendo que ia chover. Finalmente entrou na arca e Deus fechou a porta. Então as nuvens começaram a se formar e a água a cair, inundando tudo que podia ser inundado. As pessoas começaram a subir nos telhados e, no momento quando as águas começaram a rodear a arca, as pessoas começaram a bater na porta, a gritar, porém já era muito tarde. Noé não podia abrir a porta. Deus a havia fechado e ele tão somente é quem podia abri-la. Assim sucede com nossa arca, Jesus Cristo. Deus nos abriu a porta no Calvário e Ele a fechará tão seguramente como a abriu. A arca flutuou tão alto como era necessário, talvez 1,5 km sobre a terra, enquanto esta terra era tirada de sua órbita regular. E seguiu dando voltas ao redor, passando sobre montanhas. Choveu por 40 dias com suas noites. Irmão, a ira de Deus é horrível. Seu amor é puro e divino, e sua ira é tão divina quanto seu amor. Porque, sendo juiz, tem que julgar. Ele é o legislador, e uma lei sem castigo não é lei. Assim sendo, deve haver uma pena se existe uma lei. E você paga esse preço se viola esta lei. E vimos que depois de haver flutuado por tanto tempo, sem dúvida sentindo enjoo de tanto balanceio e movimento, e a ira de Deus golpeando e machucando-o todo, e nada se passou, passaram-se os dias, nada ocorria. Talvez já as provisões de alimento para os animais estavam terminando, e nada acontecia. Não podia olhar lá fora. A arca estava construída de forma que, uma vez que estivesse dentro, só havia uma janela por onde podia ver para fora, e esta estava construída no mais alto da arca, e só podia olhar para cima. Essa é a forma da arca Jesus Cristo. Você não pode fixar em outra coisa. Você tão somente olhará para Cristo quando estiver na arca, porque há tão somente uma porta, e Ele é a porta. Você tem que olhar para cima naquela janela, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de arar, diz a Bíblia. Possivelmente Noé podia ver a luz do sol, porém se perguntava onde estava. Todavia a arca flutuava. Podia-se ouvir as ondas golpeando os lados, porém sabia que já havia passado muito tempo. Seguramente as águas já estavam baixando. Logo foi e tomou uma ave desleal, traiçoeira, e o provou com ela, a enviou para fora. Era um corvo, e esse corvo nunca regressou, porque encontrou prazer ali fora.
fora da arca de Deus. Voou de um corpo podre a outro, comendo daquela carniça velha que flutuava sobre as águas. Estava mais que satisfeito. Depois de vários dias, ele provou de novo. Noé não queria tropeçar com a ira de Deus. Assim sendo, soltou uma pomba, e esta era de uma natureza muito diferente. Não era um abutre. Só podia comer coisas limpas, e não encontrando nada limpo, onde pousar seus pés, retornou à arca. Noé disse: a inundação continua. Esperou alguns dias mais e voltou a enviá-la de novo, juntamente com sua oração. Ó Deus, tem se acalmado tua ira? Tem terminado tua ira, Senhor? Já tem acabado? Agora envio-a outra vez. Se ela permanecer fora, tem cessado a inundação. E enviou-o para fora, mediante sua oração. Então, quando ela saiu fora, dirigida por Deus, ela recolheu uma folhinha de uma árvore, um raminho de oliveira, e retornou para a arca. Deus usou uma pomba como sinal. Ela regressou dizendo que a inundação havia terminado. E foi então quando Deus abriu a porta e eles saíram. Isso lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 8. Agora em Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando a ira de Deus estava sobre a terra, e não havia forma, era a mais escura das noites espirituais, meia-noite. As igrejas haviam se enredado tanto, e todas as coisas, era impossível encontrar uma saída. E havia falsos mestres, toda classe de coisas surgindo, toda classe de coisas aparecendo. Porém Deus voltou a usar a pomba. A ele agradou, seu filho lhe deu tanto prazer que ele o identificou ali no rio com João Batista. Agora, eles não puderam crer que aquele menino que nasceu num estábulo, antes que seu pai houvessem se casados, fosse o que Deus estava usando. Assim sendo, devia ser identificado ao mundo. E aquele dia ali no rio, quando ele apareceu para provar que era a obra-prima de Deus, quando ele obedeceu caminhando para as águas, se você nota, há uma grande lição. João Batista era o maior de todos os homens sobre a face da terra. Jesus disse: nunca tem havido um homem nascido de mulher maior do que ele até este tempo. E ele era um profeta. Você crê? Agora recorde, se a palavra de Deus tem vindo a algo na terra, será um profeta. Essa é a maneira de Deus atuar. Crê você que Jesus foi a palavra manifestada em carne? Assim que só há uma forma em que ele pode vir para ser apresentado, não mediante os sacerdotes. Ele não foi a Caifás e disse: Caifás, tu me apresentarás? Ele cometeria um grande erro? Ele não foi lá e disse: igreja, vocês me apresentarão? Quando ele nasceu à sombra de uma igreja e provavelmente eles estavam repicando os sinos. Porém, foi reconhecido por pastores lá no campo. E os magos o vê, e aqui está ele, pronto para seu ministério ali no rio. E se ele é a palavra, de acordo com o grande plano divino, a palavra pode somente, a Bíblia diz, o Senhor não faz nada até que primeiro revele aos seus servos os profetas. Esse é seu padrão, tem que ser. Quando os selos foram abertos, quando tudo demais, qualquer evento maior que ocorra sobre a terra, Deus o revela a seus servos, os profetas. E João era o profeta.
porque estava profetizando: ele haverá de vir. Então, ao lado da montanha, quando uma discussão estava sendo levada a cabo, um grupo de sacerdotes pelos arredores comentando: estás tratando de dizer-nos que és profeta metido aí nesse lodaçal? Não em nenhuma igreja, porque nenhum deles o queria na sua. Metido nesse lodaçal, e diz-nos que a hora se aproxima quando o grande Jeová que ordenou esses sacrifícios, quando o grande Jeová que construiu esse templo, que veio ele mesmo e o vindicou na coluna de fogo, o dia virá em que o sacrifício diário será tirado? Ele disse: virá um homem, e ele está entre vocês agora mesmo, e tirará o pecado. O sacerdote já estava desgostoso com ele. João olhou. Agora, o que é ele? O profeta. E aqui está a palavra. Aqui vem a palavra direitinho para onde está o profeta, direto para a água. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está, esse é ele. Jesus nada disse. Caminhou para a água e posso imaginar aquela grande cena dentro da água. As duas maiores personagens sobre a terra, Deus, a palavra, e seu profeta. Vejam, a palavra vem ao profeta nesta dispensação de graça, na água. Pensei que vocês o captariam. Na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora vê você onde começou a noiva? A mensagem da luz da tarde? Na água. A palavra, a verdadeira palavra, sem mistura de credos. Porém vem ao profeta na água, junto à água. Pode você imaginar o encontro dos olhos da palavra e os do profeta na água? Oh, isso é demasiadamente para mim. Ali estão a palavra e o profeta olhando-se, bem nos olhos. E o profeta disse: eu devo ser batizado por ti? Por que tu vens a mim? E a palavra disse: João, assim nos convém cumprir toda a justiça. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra do Senhor faça sempre o teu coração jubilar de alegria.